Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu estou aqui para falar com vocês sobre metabolismo. Então, notem uma coisa, o metabolismo a gente ouve falar por aí, mas enfim, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que fazem a célula funcionar. Basicamente, a gente precisa de duas coisas: energia e matéria-prima para viver, certo? Então, a energia é para que a célula funcione como uma máquina e a matéria-prima é para que a célula produza novas substâncias, como por exemplo, proteínas. Bom, então, basicamente, o metabolismo, ele tem alguns grupos, alguns tipos, tá? Então, você tem o metabolismo construtor, que é o que faz coisas dentro do organismo, o metabolismo energético, que é o que fornece energia, e o metabolismo de controle, que é aquele que organiza tudo. E obviamente, a responsabilidade desse é o material genético, DNA, certo? Junto com o RNA, que é uma outra molécula de ácido nucleico, cuidam dessa organização, desse gerenciamento das coisas. Tá legal? Então é isso que eu vou comentar e tentar, da melhor maneira possível, organizar esse fenômeno para que você não tenha dúvida. Olha só, primeiro, o metabolismo ele é uma série de transformações químicas que acontecem nas células. São as células as responsáveis pelo metabolismo, o fenômeno metabolismo. Então, por exemplo, digerir alimento, inspirar oxigênio, não. E o metabolismo não é isso. O metabolismo é o que acontece dentro da célula. Depois que o oxigênio é entregue para a célula e depois que os nutrientes são retirados dos alimentos e o sangue entrega para as células, aí é que começa o metabolismo. O metabolismo é um fenômeno que acontece na célula, certo? Muito bem. Nas células, os nutrientes obtidos por meio de alimentos, olha só, atuam basicamente na produção de compostos orgânicos e na liberação de energia para as atividades vitais. Tá vendo? Duas coisas, certo? Produção de compostos orgânicos. Então, eu falei proteína, tem lipídios, tá? São substâncias que são construídas dentro do nosso organismo. Então, aí é um metabolismo de construção, certo? E você tem a liberação de energia, tá? Para liberar energia é um metabolismo que é chamado de catabolismo, tá? Desmancha, destrói, quebra para arrancar energia. E quando ele está construindo, é o que a gente chama de anabolismo. Então, anabolizar, você vai construir coisas, certo? Então, por exemplo, você quer ter proteína para ganhar massa muscular. Primeiro você tem que comer a proteína, ela vai passar por um processo de catabolismo, vai quebrar. Depois o seu organismo, as suas células vão usar aqueles aminoácidos para fazer o que? Anabolismo, que é construir matéria orgânica, construir massa muscular. É isso, muito bem. Então é o seguinte, então vamos pegar aqui, ó, quero que vocês entendam essa jogada de ciclo que tem aqui. Então vamos lá. Primeiro, a nutrição. Nutrição é quando o material, o nutriente chega até a célula, certo? Então vocês têm dois grupos importantes de nutrientes: os construtivos ou construtores e os energéticos, certo? Energéticos construtivos.
Tá bom? Então vamos aqui, ó. Os nutrientes energéticos, eles vão passar por um processo de respiração celular, tá? Que é quando a célula recebe o oxigênio vai para dentro da mitocôndria, encontra o açúcar, e aí, que o açúcar é o energético, né? Desmancha o açúcar através de uma reação química, e dessa reação química, que são, aliás, várias reações, é liberada a energia. Então, a respiração celular é um fenômeno muito complexo e ele serve para arrancar a energia dos nutrientes. Então, ó, o nutriente passa pela respiração, sai o que? Energia. Olha aí, nutriente, respiração, energia. O açúcar é o nutriente. Passou pela respiração, chegou o oxigênio, fez a respiração, liberou energia. A energia é necessária para quê? Para vir para cá, ó. O outro fenômeno. Repare a dependência que tem. Os nutrientes construtivos, eles servirão para a produção de compostos orgânicos, como massa muscular. Só que para produzir alguma coisa dentro da célula, você precisa de energia. Sem energia não há construção, porque construir ou sintetizar, como se fala, é um processo que exige energia para poder montar coisas. Construção requer energia, tá bom? Então aí o que vai acontecer? Veja, a produção de compostos orgânicos significa proteínas e outras substâncias estruturais. Por exemplo, gordura. A gordura, ela é também estrutural, tá bom? Osso, cartilagem, tudo é estrutural. E aqui as atividades celulares, né? Então, as atividades celulares são realizadas a síntese de moléculas, tá? Isso é feito por aqui. Você tem a movimentação, que é feita com energia retirada da respiração celular, e você tem a divisão celular. Divisão celular é um processo de multiplicação das células, é a reprodução das células. Para que as células se reproduzam, elas precisam de energia e precisam também de matéria orgânica. Para quê? Porque para uma célula se reproduzir em duas, todo o material que está dentro dela precisa ser duplicado, fazer uma cópia de cada organela, de cada estrutura, para que quando ela se divida, né, o recheio delas não fique pela metade em relação à célula-mãe. Toda célula que se reproduz por mitose, que é a divisão celular, certo? Só que as células filhas, elas têm exatamente a mesma quantidade de coisas que tinha a célula-mãe. Então, para fazer a mitose, que é a divisão celular, é necessária a produção de um monte de estruturas dentro da célula. Então usa-se muita energia e muita matéria-prima, certo? É isso que eu queria falar para vocês. Espero que tenha sido claro para vocês. Se isso for útil para vocês, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!